E aí, pessoal, a gente está começando mais um Resenha Educação aqui no quadro Nando. Hoje com Rosa Karina Bispo, professora Karina. Como é que tu estás, minha amiga? Que bom tê-la aqui conosco. Oi, querida, tudo bem? Na medida do possível, né? A gente está aqui, cada um no seu cantinho, se cuidando, para a gente poder logo, logo voltar para o nosso local de batalha, que é a escola. Mas estou bem, graças a Deus, tudo Graças bem. a Deus. Saúde vai tudo bem. Vamos começar você falando pra gente um pouquinho da sua formação. Então, eu ingressei na UERJ em 2004, né? 2004-2, me formei em 2009. Importante do currículo, ingressante e concluinte como cotista, com muito orgulho. Olha É isso. muito importante ser registrado. Faço Sim. um apelo, inclusive, aos meus colegas, né, que usufruíram disso, que sempre relatem isso. Isso é muito importante, eu acho isso muito estimulante, né? E isso incentiva os nossos alunos Tu entraste na cota racial? na cota racial. Sim. Autodeclaração, né? A Aham. gente faz uma autodeclaração pelo tom de pele, com uma confirmação também, com uma análise também de renda per capita. Agora Sim. não vou me lembrar o da época, mas assim, a cada ano isso deve ser atualizado de acordo com o que está acontecendo no mundo. Então, E assim, a gente faz a sua formação foi qual na UERJ? a minha da UERJ é licenciatura plena em educação Em física. educação física. Colegas que foram contemplados e estão num local hoje de muito Sim, privilégio, que eu me considero um lugar de muito privilégio. Ser sim, professora da educação básica pública é um privilégio de mudança de sociedade, sim. inclusive, e eu acho importante que os nossos alunos saibam, né, de onde a gente veio. Senão parece que a gente está num lugar que a gente chegou muito fácil, foi tudo muito bom só porque a gente é professor. Eu sou professora hoje, mas não fui a vida toda, e eu gosto de incentivar que os meus alunos queiram chegar lá, né, onde a gente conseguiu chegar. E fala um pouquinho da sua caminhada profissional. Tu terminaste a Então, faculdade e aí? terminei com a graduação, estou com ela até hoje, ainda não consegui estender o meu estudo, né? Diante também de um quadro familiar, socioeconômico, eu tive que sair da faculdade direto para o mercado de trabalho. Sim. Graças a Deus consegui entrar no meu mercado de trabalho, porque isso também acontece com muita gente, né? A gente está formado e muitas vezes pela necessidade de ganhar uma grana, a gente não consegue estar entrando na nossa área. Eu fui Sim. contemplada e privilegiada e consegui. Então, eu passei pela área offshore, né? Fui contratada de uma empresa de qualidade de vida, né? A High Quality na época, e eu trabalhava dentro de uma empresa prestadora de serviço para a Petrobras, com ginástica laboral, shiatsu e blitz de postura, Olha que né? Que é o que a gente legal. que é o que a gente chama tecnicamente de ergonomia do trabalho. Então a gente Isso. chamava de uma forma engraçada de blitz de postura, que era que vezes por semana eu passava dentro da parte administrativa e da parte operacional, né, vendo como é que a gente podia melhorar a postura daqueles funcionários, Aham. pedindo equipamentos que pudessem melhorar a altura do monitor, mousepads com apoio de punho, apoio de pés para que a altura das pernas melhorasse a circulação do sangue, tudo pensando na qualidade de vida do trabalhador. Fizeste algum curso preparatório de ergonomia, de shiatsu, para poder estar. Então, a empresa, quando me contratou, ela me forneceu Ela a te formação. qualificou. E Né? depois, Se eu depois tivesse. dessa empresa, eu me lembro que a gente conversando, a gente trabalhou junto, nós somos amigas, né? Acho que Uhum. a gente já conversou sobre um curso preparatório que tu deste aula. Então, isso aí foi um outro processo, né? Isso. Dentro desse mercado, é, eu percebi que não era a remuneração que eu gostava, apesar de ser Sim, um trabalho que eu gostava muito de fazer, sim. era um trabalho que remunerava muito bem para o offshore, né? Que é o esquema de embarcado, 15 dias, não era a minha ideia. E aí eu continuei estudando para concurso, entrei num curso preparatório concomitante com esse trabalho. E aí passei para o primeiro concurso, que na época foi a Prefeitura de Cachoeiras de Macacu, Sim. e foi aí que eu consegui dar um up nos estudos, porque eu trabalhava menos, né? Menos horas, então assim, vi para o Rio de Janeiro, que isso tudo aconteceu em Macaé, porque eu morava em Rio das Ostras, Sim. vim morar no Rio e aí me aproximei mais do curso, e no decorrer do curso fui me destacando, né, aos olhos da professora e da coordenadora do curso,
E aí, depois da terceira, quarta, quinta aprovação, ela começou a me dar livros específicos, né? Que ela dominava uma parte, outra nem tanto. E aí, quando a bibliografia dos concursos foi aumentando, ela começou a dividir comigo, né? Me dar um livro específico, pedir para preparar uma aula específica sobre aquele livro, ou quando tinham editais sobre artigos, né? Então Que tu falavam viraste sobre uma educação física. concurseira. Eu virei uma concurseira por um tempo. Ainda Virei. Eu sou ganhava uma... pra isso, né? E Exatamente, ganhava pra consegui isso. tirar um dinheirinho disso aí ainda. Olha que Quando eu benção. consegui a grana dando aula, eu já estava assim, já tinha 2 matrículas e tal, porque assim, o reconhecimento do mercado do concurso passa por isso, né? Por você ter experiência prática em fazer provas, por Aham. ter boas aprovações, porque ninguém faz estuda para ser professor de cursinho, Sim, sim, especificamente, né? sim. Então, assim, é a questão mesmo da facilidade com a fala e de ser uma pessoa próxima a mim, que acreditava em mim, que me deu esse voto de confiança, na verdade, né? Sim. E que foi uma época, assim, também maravilhosa, eu adorei. E aí Mas tu também já... passaste para a Prefeitura do Rio, entraste na Prefeitura do Rio como Na professor. verdade, eu dei aula até pouco tempo atrás. No último concurso para 40 horas de educação física, eu estava no preparatório dando aula com a responsabilidade de passar todos os artigos, na verdade, que estavam na bibliografia. Nossa. Eu parei há pouco tempo. Então, assim, no último concurso 40 horas de educação física, eu no curso preparatório, o curso era o curso Sandra Vidal, né? Eu estava lá com a responsabilidade de... que era ela tinha a bagagem dos livros mais tradicionais de concurso. Quando vinha uma bibliografia nova, aí eu me debruçava sobre ela para tentar dar conta e tornar o curso mais completo. E aí depois que tu entraste para a Prefeitura do Rio, tu abriste mão das Na verdade, outras... houve uma transição, né? Meu primeiro concurso foi Cachoeiras de Macacu, logo Aham. depois o Estado me chamou, eu fiquei com as duas. Aí a Prefeitura de Mesquita me chamou primeiro, aí Sim, eu eu me saí de lembro. Eu me lembro que Cachoeiras, tu estavas em Mesquita. Aham. saí de Cachoeiras e fiquei no Estado e em Mesquita. Um pouquinho depois, a Prefeitura do Rio me chamou, e aí eu entrei no quadro que eu estou hoje, que é Sim. Prefeitura do Rio de Janeiro e Prefeitura de Mesquita. São as 2 matrículas que eu tenho hoje. E aí, Aham. quando eu cheguei nesse quadro, eu engravidei, né, da Da minha primeira Maria. filha, a Maria, e Sim. aí as coisas mudaram também de caminho, né, porque eu tive que me debruçar sobre a maternidade, organizar minha vida nesse caminho. Agora eu acho que eu consigo fazer alguma coisa no sentido de... Agora eu vou entregar para o público que você está gestante, que esse Pois isolamento é, trouxe uma bênção aí para o seu ventre. Tem um bebezinho aí dentro crescendo. E quem pois sabe não é é. uma outra virada profissional, né, minha amiga? Quem sabe Exatamente, tua vida ela exatamente. é As bem coisas... demarcada por gestação. A gestação ela demarca muito a tua história, né? Então, quem Muito, muito. sabe essa gestação aí que está acontecendo não venha para te alavancar aí numa pós de uma área, quem sabe essa área de ergonomia que eu acho lindíssima, você falando de ginástica laboral, eu acho isso o máximo. Quem sabe, Os né? meus colegas na escola onde a gente trabalhava junto, eu cheguei a fazer uma É, demonstração lá no dia que a gente teve um centro de estudo, e isso. aí houve... Karina, você precisa fazer isso. E eu falei, não tem Os problema nenhum, a gente professores assiste. estão desesperados. Nós precisamos desse talento teu, Muito, minha amiga. muito, muito. Vamos ver, de repente é um ramo. Pois E é. aí também, eu me debrucei muito, vou beber uma aguinha aqui. Aham. Deixa eu te fazer uma pergunta, Karina. Fala. É, já que você assim, está na área, na educação física, já trabalhou em diversas prefeituras, em diversas instituições do Estado também, né? Tu tens, assim, mais do que métier, know-how suficiente para falar sobre os desafios da educação física na escola pública. Eu quero que você Sim? traga para a gente hoje quais são esses desafios. Eu sei que são muitos, mas eu tenho absoluta certeza que tu tens total capacidade para estar pontuando os principais de forma sintetizada para a gente. Aham. E também, além de apontar os problemas, eu queria que você apontasse as possíveis soluções. Assim, o que nesse momento de pandemia, eu acredito que todos nós, profissionais de educação, estamos assim refletindo, repensando nossas práticas pedagógicas, né? Então, que você venha a trazer assim, qual é a tua reflexão sobre a área de educação física na escola pública? Então, vamos lá. Primeiro
de tudo, a gente não vai dizer primeiro, a gente tem 3 principais motivos de não ter, aí falando especificamente da minha área, uma educação física de qualidade na escola, né? A primeira delas é espaço físico inadequado, né? Isso, a gente está passando por esse momento onde a gente não tem um espaço físico e olha quantas adaptações a gente está tendo que fazer, né? Quem tem a vida ativa, né, fisicamente ativa, agora é um tempo da gente pensar o quanto é importante o espaço para a prática, né? E a gente passa por isso na escola todo dia, né? Ou numa quadra descoberta, ou numa quadra única onde tem 3 professores trabalhando no mesmo horário, ou porque a demanda com piso de turmas, desnivelado que pode ocasionar acidentes, buracos, né? Ou com aquela chuvinha que o telhado está coberto, mas tem furos, e aí quando chove faz pequenas poças, e aí os professores começam a ter que dar aula de pulos de barreira. Então, assim, espaço físico nesse momento é uma reflexão importante, né, para todos nós, a gente entender que há um espaço específico para todas as coisas, e quando ele não tem, a gente precisa de mecanismos para adaptação. A adaptação não é tão fácil assim, né? Essa coisa de professor adapta, a gente acaba virando um milagreiro. A gente chegou no ponto de quase ter que fazer milagre para ensinar alguma coisa. Mas vamos lá, espaço físico é o primeiro deles, material, né? Porque a gente trabalha com grupo, também falando da realidade da escola pública, com a quantidade de alunos muito grande. Então, né, a realidade de espaço e material precisa ser condizente com aquilo que a gente atende a cada tempo de aula. Eu não posso ter 3 bolas para trabalhar com 40 alunos. Olha quantos jeitinhos eu tenho que dar e olha qual a qualidade do serviço que eu vou oferecer para aqueles que pagam o nosso salário. Então, assim, isso é muito importante da gente estar refletindo e cobrando, né, nesse momento. A gente está em casa, eu pensando que tipo de atividade eu posso passar para o meu aluno, se o material que eu tinha na escola já era escasso, imagino que ele tem em casa para fazer qualquer tipo de atividade, né, que eu faça se movimentar nesse momento. Então, é a reinvenção da reinvenção que a gente está tendo que passar agora. E o terceiro dele é cultural, né? A gente também, por tratar, né, de um grupo socialmente, culturalmente desprivilegiado, a cultura de cuidado com o corpo é uma cultura que a escola tem que ensinar. Né? E que às vezes, se a gente não teve uma base tão boa, até mais ou menos, se eu não me engano, 10 anos atrás, a educação física não era obrigatória para os alunos de 1º ao 5º ano. Então a gente recebia alunos no 6º ano, já adolescentes, sem uma cultura, sem o desenvolvimento da linguagem corporal, que é imprescindível para o método de Eles ficavam tolhidos, né, de um conhecimento, que é a cultura corporal de movimento. Esse é o conhecimento que a gente tem a obrigação de passar. E aí isso ficava na mão dos professores, né, de 1º ao 5º ano, com aquele tempo que era chamado de recreação. Só que a gente entra mais uma vez na especificidade da mão de obra, né? Elas não eram qualificadas, não estudaram para encaminhar essas crianças no caminho da qualidade. Porque eram aquelas normalistas, né? Exatamente, as professoras normalistas, muitas vezes era um momento de lazer, um momento de catarse, né, deles estarem ali brincando e interagindo de alguma forma, mas com pouco direcionamento, né, com pouco objetivo. Porque elas tinham mesmo aquela questão de limitação de qualificação, elas não eram qualificadas para aquele trabalho. E aí a gente ganhou essa batalha de que agora a educação física é obrigatória desde o 1º ano, né, do ensino fundamental. Também com a ideia de que quanto mais cultura corporal esse aluno tem, né, mais fácil fica dele levar esse hábito. Porque o nosso grande sucesso é o aluno que leva o hábito da atividade física para a vida cotidiana. Para a gente não entrar no grupo do sedentarismo. Uma forma da educação trabalhar com a medicina preventiva, né, com a saúde preventiva, né, sendo uma contribuinte, uma partícipe disso. Então, para fechar, né, seriam esses 3 desafios: material, espaço físico e a cultura, né, o conhecimento mesmo sobre a importância da cultura corporal. E a gente vai demorar um tempinho. Tu achas que a solução poderia ser trabalhar com a educação física de forma interdisciplinar? O que você então, a primeira coisa, né, porque eu acredito muito no professor, é aproximar a formação do professor daquilo que ele vai encontrar na prática. Eu estudei na UERJ, fiz prática de ensino no colégio de aplicação, onde eu só tinha que escolher o armário e estavam lá todas as bolas, todos os fones, eu tinha um repertório.
E isso me fez treinar num ambiente ótimo. E quando eu cheguei e me deparei com os desafios reais, eu demorei um pouco para ser boa Por isso professora. a importância de estágio em escola pública, de trazer graduandos para estagiar conosco. Aliás, Exatamente. Aliás, lá na Dilermando, eu me lembro que tu tiveste um estagiário, não foi? Tive. Eu recebia os da Uniswan que procuravam a escola, eu sempre recebia, porque eu acho que é uma forma de valorizar a nossa área. Né? Quando a gente qualifica os professores, com o a gente aprendizado do outro, né? Com o crescimento profissional do outro também, o crescimento Não, sem dúvida. Então, assim, essa questão da cultura corporal, né, a gente está, uma das formas de a gente estar aproximando, preparando melhor esse profissional para quando ele chegar, né, no ensino público, ele saber qual é a realidade que ele vai encontrar. Tudo bem que não é que a gente gostaria que existisse, mas é a realidade. Né? Existe um ideal e existe um real. E a gente trabalha em cima do real. Então, é preciso que eles se aproximem dessa realidade para que quando essa mão de obra chegue, a gente não perca esse tempo de, às vezes, 2, 3, 4 anos letivos. Exatamente. Até você aprender a ser professor de verdade. Porque os 3 primeiros anos são difíceis, né, minha amiga? Muito. E aí, o que acontece? São 3 grupos de alunos, foram 3 anos de várias turmas que passaram por você e não levaram o melhor de você, porque você também estava aprendendo. A escola precisa ser vista como um ambiente prioritário de desenvolvimento de qualquer sociedade. Sim. E quando a gente tiver esse olhar, aí a gente acaba com o problema do espaço físico, que com investimento a gente pode melhorar bastante. Sim. Minha amiga, quando eu penso numa mulher empoderada, me vem você na memória. Sabe? Opa, uma honra. Tu és uma das mulheres assim que eu tenho como uma mulher que representa força, integridade, uma mulher muito honesta, muito íntegra e que procura sempre ser fiel às suas convicções. E isso é muito difícil da gente encontrar na sociedade hoje e eu te admiro por isso. Desde já eu deixo isso registrado e gostaria que as pessoas que estão assistindo olhassem para você com esse selo. É um selo de uma mulher íntegra. Opa. Então, obrigada. Minha amiga, mulher, você é uma mulher sofre sim preconceito, sofre sim exclusão, sofre sim ataques misóginos. A gente sabe que a mulher sofre isso, ainda mais a mulher que trabalha fora, a mulher que chega num determinado ponto de protagonismo profissional, protagonismo da sua própria vida. E além de ser mulher, você é negra. Então já tem o peso também de se sofrer exclusão pela negritude, a exclusão racial, a exclusão étnica. Uhum. E além de tudo isso, tu és casada com um homem branco. E aí ocorre também nos nichos aos quais você possivelmente percorre, deve ter o contato com racismo, com diversos tipos de exclusão. Mas também eu sei da tua história, eu sei que tu és filha de uma grande mulher negra, artista, ativa, atuante, na região ali de Rio das Ostras e Macaé, não é? Isso aí. E tu és também mãe de uma futura grande mulher negra, que é a Maria, que tá aí já causando nas redes sociais, já tá aí... Porque ela é super fotogênica, uma pequena artista também está despontando aí na tua casa. E aí eu queria que você falasse para o público como lidar com essas nuances aí de ser uma mulher negra, casada com um homem branco, e como é que é isso aí nos locos aos quais você percorre, tanto no ambiente profissional e na sociedade em geral. Racismo existe, Karina? Opa! A gente tem que responder essa pergunta ainda, minha amiga. Racismo existe. Tem que responder. E aí, mais uma vez, eu tenho isso comigo de tomar a responsabilidade, sabe, Ju? Eu acho que assim, as coisas acontecem, mas a gente precisa enxergar que elas acontecem. Sim. E às vezes a gente como negro, eu vou te dizer que eu muitas vezes fui embranquecida e eu demorei muito para perceber isso, né? A questão dos olhos claros e da
possível beleza do senso comum, né? Me colocou num lugar diferente de preconceito. Não que eu não sofresse racismo. As pessoas, muitas vezes, se recusavam a me chamar de preta, me corrigiam quando eu dizia que era preta. Mas você não é preta, você tem um olho claro, você é tão bonita. Olha quanto racismo tem numa frase dessa. Velado, né? De maneira como subliminar. Se negro tivesse sempre associado a algo feio. Sim. Né? A uma cultura, a nossa cultura de beleza, né? Ela tende a isso. Então, que eu chamo a questão? De nós, negros, estarmos atentos a isso. Eu demorei muito para corrigir as pessoas. Não porque eu gostasse, mas porque eu não percebia naquele diálogo ali algo que tivesse sendo tão racista. Porque, eu na demorei verdade, muito. a gente tem um racismo estrutural, né? O Brasil todo é um país racista, que eu cometo, né? Também. E isso faz parte da nossa cultura. A gente cresce com essas falas e esses saberes que, se a gente não for muito vigilante, a gente acaba reproduzindo isso mesmo. A gente peca. Sim. Então, assim, eu acho que a gente está agora num momento de muita informação e de muita conscientização. E aí, a gente tem que fazer o trabalho chato, minha amiga, de dizer para o outro o tempo inteiro quem a gente é, Sim. como a gente quer ser chamado, de que lugar eu sou. Sim. Eu sou mulher, eu sou preta, não importa a cor dos meus olhos. Porque ninguém é branco ou preto pela cor dos olhos. As pessoas são brancas e pretas pela cor da pele. Isso. E as pessoas ficam procurando nas outras motivos para embranquecer, né? Meus alunos fazem isso, minhas alunas fazem isso. Alunas com tom de pele mais claro que o meu dizem que eu não sou preta e ela é preta. E o que ela enxerga nisso? Ela enxerga que a posição que eu ocupo me tira desse lugar de desprivilégio, que então, é um lugar de desprivilégio. Que a negritude, o ser preto, também está muito associado a uma exclusão social. Se você tem um determinado... Se a pessoa tem um determinado patamar financeiro, ela passa... O patamar, o dinheiro muda a cor da sua pele. Tu pensas Exatamente. isso? Exatamente. A gente vê isso subliminarmente, como é o caso dos nossos alunos, Sim. né? Que vem na gente, aí eu depois te peço um espaço para falar um pouquinho também de representatividade, que eu acho que é uma coisa importante, Sim. né? Que vai melhorar muito a nossa educação. A representatividade ela é importante. Eu vejo isso quando eles me enxergam. Então, assim, quando eles te enxergam, eles enxergam uma professora maravilhosa, próxima, amiga, brincalhona, severa. Mas quando eles me enxergam, eles enxergam uma possibilidade de futuro que não tem como ser revista de outra forma. Sim. A representatividade ela é muito importante. Sim. E aí eu entro na porta da minha sala para fazer o meu papel de professora de educação física, mas eu carrego comigo todas essas responsabilidades, né? Eu sou uma mulher preta, autoridade naquele momento. Quando a gente entra numa sala de aula, a gente é uma autoridade, e isso tem uma responsabilidade muito grande. Tem muitas crianças e muitos adolescentes olhando para você naquele momento e pensando assim, minha professora é preta que nem eu. Isso é de extrema importância. Sim. Extrema importância. Sim. Né? Eles têm que se enxergar nos locais de liderança, nos locais de importância, para eles entenderem que eles também podem chegar nesse lugar. Sim. Então, assim, muito do meu poder, né, que muitas vezes se confunde com agressividade, com arrogância, mas é preciso também entender que a gente vem de um lugar de luta, né? Com cabeça baixa, às vezes com um tom de voz muito amistoso, a gente talvez não consiga respeitar. Infelizmente, Sim. talvez a gente não consiga se colocar da forma como a gente queria, talvez a gente precise de um pouco mais de agressividade para se colocar. E a gente está vendo isso, né, Karina? Olha esse movimento que aconteceu lá nos Estados Unidos essa semana, aquele homem negro, né, homem preto que foi morto por policiais. Sendo morto. Não é? E não dá mais. Tem determinadas coisas que estão acontecendo no mundo e no Brasil que não está dando mais. Esse rapaz, Exatamente. Esse adolescente que morreu na comunidade. As coincidências das mortes pretas não é? já não convencem mais. Isso, não dá mais, não dá né? Mais, não tá e aí, mais. A questão que eu estava falando da agressividade, também estava lendo uma reportagem sobre isso, de vários... Aí teve um jornal internacional
que fez um compilado de fotos de manifestações de esportistas negros em manifestos pacíficos. Sim. Minutos de silêncio, posturas diante de comportamentos racistas, mas que não foram vistos da mesma forma que, infelizmente, um incêndio num prédio de uma delegacia nos Estados Unidos. Com o tempo a gente aprende, as pessoas aprendem também quem a gente A é. fazer democracia. Com o tempo a gente aprende, a nossa democracia é muito nova. Exatamente. E com o tempo a gente aprende, através da representatividade, do diálogo, a fazer uma democracia deliberativa da forma que se espera, né, minha amiga? Agora, e aí, o que eu digo é que, assim, a gente tem que se colocar sempre, se informar, primeira coisa, e se colocar com o que a gente é. Mulher preta, professora, graduada, né? De sucesso, e sem medo de dizer essas coisas para não parecer soberbo. Eu nunca vou parecer soberba de ser aquilo que eu sou. Eu sou uma mulher preta, né, criada por uma mãe preta, também que sofreu muito, porque além de preta e mulher era artista. Isso tudo é a minha história, não é uma soberba, né? E tudo que eu conquistei, o lugar que eu cheguei, tem a ver com isso tudo. Então, eu falo disso tudo sem nenhum problema. Às vezes parece arrogante, mas não tem problema, não. E tu és uma formadora de opinião. E eu confesso que tu me influenciaste bastante no início do isolamento. Eu sempre vi as tuas postagens na rede social fazendo treinos. E isso foi me incentivando muito. E aí as academias fecharam. E eu sou uma mulher também muito preocupada com o corpo, com a saúde física também. E também com a estética, porque também faz parte, né? A saúde não é só o bem-estar físico, só o bem-estar mental, é também o bem-estar social, né? Então, tu foste uma grande incentivadora. E aí fala pra gente, como é que é isso? Atividade física em tempos de pandemia. Como é que você tá se virando, minha amiga? E aí? Agora eu tô no início, já estava naquele período no início de uma gestação, mas o que a gente não sabe, Deus protege por nós. Então eu estava protegida, não sabia de nada. Não sabia de nada, né? Protegida pela ignorância. Como é que eu comecei? Aí eu tenho que dar o crédito pro meu querido amigo Rony Alberto, né, que é o dono da academia que eu frequento. Que é qual academia? Faz a propaganda, faz o Energia Radical. A Energia Radical em Ramos, né? Isso, na Emílio Zaluar. E aí ele começou com um projeto de todo dia às 7 da noite, ele fazia uma live com meia hora, 40 minutos de exercício. Eu falei, nossa, que maravilha, porque era o horário que eu estava acostumada a ir para academia. Isso também, para quem já faz atividade física, isso também faz diferença. Sim. Porque eu desgastava o meu corpo no final do dia e eu percebia que aquele cansaço era que me descansava. E aí eu falei, não, a gente começa a achar, porque no início a gente não achou que seria o que seria, né? Sim. A gente estava aprendendo o que era aquilo. E tá, uma semana, duas. Não, a gente não tinha ideia da magnitude da coisa, né? Do alcance de tempo, inclusive. Então a gente, aí meu marido também fisicamente ativo, a gente começou a acompanhar, né, as lives dele e fazendo atividade física. E aí, o que aconteceu? 10 dias depois ele lançou um projeto muito legal, que ele alugou kits. A princípio ele fazia com garrafa de água, quilo de alimento, aquela coisa. Só que tinha um pessoal já treinado e ele começou a alugar kit com step, jump, halter e um pezinho, né? Era uma forma dele movimentar a grana também para a academia dele. Sim. E da gente estar fazendo uma atividade física um pouco mais intensa, quem já estava acostumado. E aí a gente alugou esse kit. E começamos a acompanhar a aula, né, já com um repertório material que dava para fazer mais coisa. Sim. E assim a gente foi. A atividade física ela tem um poder maravilhoso, né, sobre nosso humor. O meu humor, ele fica totalmente diferente quando eu estou fazendo atividade física. É impressionante. Assim, isso é comprovado cientificamente, tem a ver com a liberação de hormônio, né? Mais especificamente a endorfina, né? Que é o que a gente libera durante a atividade física. Mas em mim, especificamente, esse efeito é muito maravilhoso. E me faz muita falta. Então, tu estás gravando aula à distância? Então, como eu estou agora, né? Com os alunos? Então, a minha escola de matrícula no Rio, a minha escola de Mesquita não tem nenhum projeto, né? É uma comunidade muito carente, onde o acesso é muito difícil.
Sim. Então, lá as coisas ainda estão estão começando ainda na forma de apostila, né? Para os pais solicitarem para impressão, porque lá realmente, assim, o acesso digital é algo muito complexo. Exclusão Então, digital. eles estão, exatamente, eles estão começando o processo com a distribuição de apostilas e aí padronizadas, nós não estamos produzindo nenhum material específico para os nossos alunos. Uhum. A gente pode enviar contribuições gerais, né? Para a montagem do material que é coletivo, Sim. né? Que é para todos. Então, lá está sendo dessa forma. No Rio, eu tenho o vínculo com a minha escola de matrícula, que são turmas de segundo e terceiro ano, que aí eu mando atividade. Agora eu vou me aventurar nos vídeos, até porque eu não estava bem, né, no sentido de passando mal de gravidez, agora eu dei uma melhorada, vou me aventurar na edição de vídeos agora, Sim. Porque chega uma hora que a linguagem fica muito difícil. Às vezes você quer passar uma atividade que é relativamente simples, mas descrever essa atividade é muito complicado, a leitura de quem não domina. E às vezes demonstrando, às vezes não, com certeza demonstrando, até fica mais fácil. Até porque a gente precisa ter uma ideia da postura, né? E a gente só consegue ter ideia do postural vendo a pessoa fazendo. Exatamente. A gente está com a então, mesma assim, postura. para as crianças, mais coisas ligadas a brincadeiras tradicionais, buscando coisas que podem ser feitas dentro de casa, porque o espaço é limitado. O grupo tem que ser pequeno, porque, né, a gente está restrito a convívio familiar, né? Isso. Então, a gente tem que pensar nessas variáveis todas, é nisso que eu tenho pensado. E estava iniciando, eu tinha um mês que tinha iniciado no EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Olha que legal. É uma realidade muito nova. nova. Está tendo educação física? Então, também é um projeto novo da educação física no EJA. Que legal. Tudo novo, tudo era muito novo. Eu tinha estado na escola, tinha um mês, né? Tirando aí o nosso recesso de carnaval, quer dizer, eu tive 3 semanas de contato com esses alunos, né? É uma realidade bem diferente, está me trazendo bastante desafios, né? Para eles eu tenho mandado material desde o início, então material escrito, mas também vou começar a me aventurar nos vídeos, porque a gente começa a ter uma demanda prática, né? Que é específico da minha área e que no vídeo fica muito mais fácil de ser. Sim. Eu mando, às vezes, né? Figuras com descrição de como eles devem fazer, por quanto tempo, mas assim, visualizar isso, dependendo da complexidade da atividade, é muito mais fácil. Professora Karina Bispo, muito obrigada por tua participação aqui conosco. Foi um prazer. Foi super edificante a tua entrevista. Tuas falas engrandeceram muito os nossos conhecimentos, a nossa vida e como nós vamos encarar esse isolamento de agora em diante, que eu espero que termine logo, né? Oremos para que isso acabe logo. E olha, vou entregar outra de ti. Tu és uma designer de interiores, uma arquiteta autodidata. Também verdade. Nisso tu me inspiraste, aquela proposta que eu te fiz ainda está de pé. Quando esse isolamento acabar, eu tô te trazendo aqui para você dar uma olhadinha aqui na minha casa pra gente desenhar umas coisas para fazer essa reforma, tá bom, minha amiga? Pois vou ver se eu consigo me familiarizar com algum programa que faça montagem de cômodo, que é meu sonho aprender a mexer num programa. Quem sabe não tá aí, de repente, um MBA, uma coisa nessa área meu sonho é aprender a mexer num programa que decora o ambiente, trocar sofá, trocar tapete, Gente, eu vou me divertir a vida fazendo isso. E aí você testa aqui em casa. Tá bom, minha amiga, beijo, obrigada por tudo. Foi ótimo, Deus te abençoe esse bebezinho que tá aí, tua casa, tua família, tua filha, teu esposo. E em breve estaremos juntas. Quem sabe não voltamos a trabalhar na mesma escola, né? Opa! Nada é um dos projetos. Beijo, amiga. Obrigada, amiga, pelo convite. Fiquei muito feliz em participar, adorei a nossa conversa. Adoro falar sobre educação, você sabe que eu gosto muito, acredito muito na educação. Acho que a gente pode fazer muitas coisas. Então, assim, é sempre um prazer. Tá? Bom. Beijo. Beijo, tchau, fica com Deus. Beijo a todos.